Shalom, amados. Boa noite a todos, a paz do Senhor, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui com você essa noite, no primeiro dia da nossa conferência de intercessão. Vocês que já têm acompanhado nosso seminário de intercessão nos 3 últimos sábados, como tem sido poderoso, como foi, 3 aulas maravilhosas que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos instruiu, que o Senhor nos direcionou, foram 3 ensinos muito profundos, muito lindos. E você que ainda não assistiu, essas 3 aulas, não perca tempo. Depois de acabar o culto de hoje, vai aí no Facebook, no feed do Facebook, na linha do tempo do Facebook, procura aí as aulas sobre intercessão, assista às aulas, para que você tenha embasamento, para receber de Deus tudo que o Senhor vai fazer nesses dias, através da vida dos irmãos, das irmãs que vão ministrar sobre nós aqui. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai derramar e ministrar sobre você ainda mais poderosamente, e a sua fé vai ser muito mais estabelecida, alicerçada. O seu ministério sacerdotal vai ser ainda mais pleno, mais completo em Deus, e você não pode perder a oportunidade de aprender mais do Senhor. Amém? É um prazer enorme ter você com a gente essa noite. Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Você que for chegando, vá curtindo a live, vai dando coraçãozinho, compartilhe essa live nos seus grupos, compartilhe essa live no seu Facebook, no seu WhatsApp, copia o link, cola aí nos grupos do WhatsApp. Por quê? Para que essa palavra, para que esse conhecimento do Eterno, para que esse conhecimento do Reino se estabeleça e ecoe sobre a vida das pessoas, para que o Senhor derrame mais dele, mais da palavra dele, mais da revelação dele, mais da revelação do Reino, nessa terra, nessa geração, na sua vida, em nome de Jesus, na vida de todos aqueles que você conhece. Então, em nome do Senhor Jesus, faça isso, compartilha, ministre, chame as pessoas para assistirem a live, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está aí já dá um oizinho, fala, estou aqui. Quem já chegou, já fala, oi, estou aí. A Cleo, a irmã Adriana, pastora Adriana, Deus te abençoe, pastora Adriana e pastor Maurício. Todos vocês aí vão chegando, vão dando um oi, tá bom? Fala assim, estou aqui, tá bom? Você que está aqui, já abre a sua Bíblia comigo em Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Em nome do Senhor Jesus, já abre a sua Bíblia comigo, escreve aí no comentário, escreve aí Amós, versículo 3, capítulo 7 e 8. Olha o que o Senhor fala para nós nesse livro profético de Amós. Para que talvez você não saiba, mas Amós foi um profeta, e dentro do cânon a gente diz que ele é um profeta menor, mas na verdade ele não é um profeta menor no sentido de ser menor que Isaías, ou menor que Ezequiel, menor que Jeremias. Ele profetizou pouco, digamos assim, pouco tempo. Ele foi contemporâneo de Neemias, de Abacuque. Ele profetizou sobre Israel no tempo do templo de Zorobabel. E essa profecia e esse livro de Amós é muito forte, muito lindo. E eu quero trazer uma pequena reflexão para você aqui na abertura desse congresso, dessa conferência, para que você entenda uma outra verdade acerca do ministério de intercessão e como isso vai afetar as nossas vidas. Abre aí Amós 3, 7. Olha que forte, irmãos. Meu Deus. Já estou sentindo a presença de Deus aqui. Em nome de Jesus, que a presença do Eterno invada a tua casa agora, invada o teu lar, aonde você estiver assistindo, que o Senhor se manifeste, que o reino dele se manifeste na tua vida, na tua casa, na tua família, desde agora, em nome de Jesus. Diz assim, Amós 3: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aí o texto continua e diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus,
quem não profetizará? Meu Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor levante uma geração de intercessores que escutem a voz do rugido de Deus do trono, sabe, que escutem, que sejam afetados pelo rugido que sai do trono e tragam todo esse rugido para a terra, que tragam tudo o que o Senhor está falando para a terra. Sabe, nós estudamos nos últimos dias, nos últimos sábados, que intercessão é marcar presença no lugar da ausência. Onde não há, o intercessor se coloca ali para que Deus ali esteja. O intercessor, ele representa, ele faz uma mediação entre Deus e o homem e Deus. Mas na nova aliança, o intercessor faz uma mediação dentro do corpo de Cristo. Ele escuta o que o leão ruge, ele escuta o rugido que sai do trono e fala e ruge junto com Cristo. Ah, meu irmão, Deus está te procurando. O Senhor está te procurando nesses dias para usar a tua intercessão, para que a sua intercessão seja uma ferramenta de trazer a vontade de Deus para a terra. Porque assim como orou o Senhor Jesus, olha, o Senhor Jesus disse que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. E a vontade de Deus é feita no céu de maneira plena, sabe, de maneira perfeita, completa. Que Deus te use, que Deus use a tua intercessão, que Deus use o seu profético, irmão, para trazer para a terra tudo que Ele é no céu, em nome de Jesus. Estenda sua mão aí na sua casa, onde você estiver, e vamos orar, sabe, para que Deus venha derramando, sabe, a palavra rema dEle, para que o Espírito do Senhor, que é o Espírito do conselho, que é o Espírito do conhecimento, da sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus, que esse Espírito se manifeste na tua casa e te pegue por dentro, irmão, em nome de Jesus, e mude a sua natureza de dentro para fora, para que o poder do Evangelho se manifeste na tua vida, para que o Senhor te alinhe em tudo que Ele quer fazer nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor essa noite. Ah, meu Deus, nós iniciamos essa conferência de intercessão, ó Pai. Ah, meu Deus, e que a Tua majestade se manifeste sobre as nossas vidas, que a Tua glória, meu Pai, venha sobre nós, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso amado, é aquele que age na igreja e através da igreja. Espírito Santo, nos traga a revelação, nos traga, Senhor, a Tua palavra rema, nos revela o Espírito por trás da letra, e Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos pegue de dentro para fora, nos transforme, ah, meu Deus, nos alinhe, em nome de Jesus. Pai, toda ação do inferno, dos seus demônios, toda ação das trevas, para impedir, Pai, que essa palavra chegue aos Teus filhos, que a revelação do Senhor se estabeleça na vida dos Seus filhos, caia por terra agora, em nome de Jesus, e que todas as barreiras, todas as armadilhas, todas as amarras, todos os grilhões sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Anjos do Senhor vão ao encontro agora de todos aqueles, ó Pai, que hão de herdar a salvação e que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam da revelação da Tua palavra, que precisam ser alinhados, ó Deus, com a Tua palavra. Anjos do Senhor vão ao encontro deles agora, onde eles estiverem, e quebrem todos os grilhões, trabalhem ministrando a favor daqueles que hão de herdar a salvação, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, nos invada com Teu fogo, Senhor, e nos ensine, nos abençoe, meu Pai, e nos coloca, meu Deus, na posição que o Senhor nos quer nesses dias. Oh, Yeshua, venha nas nossas casas, Senhor. Nós levantamos um altar de adoração, ó Pai, nas nossas famílias, nas nossas casas. Ah, meu Deus, nós levantamos o altar diante do Senhor, ó Pai, e que nós, sabe, Deus, possamos ofertar ali a nossa vida, a nossa devoção, ó Pai, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Eu quero Te pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nos perdoe, Pai amado, como igreja,
Me perdoe, ó Pai amado, como sacerdote. Me perdoe por ser falho, por ser religioso, desobediente, ó Deus, por não cumprir meu sacerdócio da forma que eu deveria cumprir, da forma que Cristo cumpriu, meu Deus. Perdoa os meus irmãos, perdoe a igreja, Pai, nos perdoe esse tempo de juízo, de alinhamento. Eu te peço perdão, meu Deus. Eu intercedo por aqueles, ó Pai, que estão na frente, ó Deus, que são pastores, ó Pai, que estão na frente do teu rebanho, Jesus. Senhor, perdoe cada um deles. Nos perdoe por ter levantado estruturas, ó Pai amado, que não suportam a tua glória. Nos perdoe, ó Pai, por ter fundado uma religião, ó Deus, que não te conhece. Nos perdoe, meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Ah, Senhor Jesus, nos perdoe. Senhor, eu te adoro. Nos perdoe por sermos maus pais, maus maridos, por sermos esposas que não te agradam, por sermos filhos que não te agradam, por levarmos uma vida, Senhor, que te ofende, que ofende a tua palavra. Senhor, nós precisamos de ti. Oh, papai, nós precisamos de ti. Senhor, visita cada irmão que está assistindo hoje, cada pastor que está assistindo hoje. Ah, papai, nós precisamos de ti, da tua glória, da tua graça, da tua misericórdia. Nós te adoramos, Senhor, tu és santo, 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 santo. Senhor, abra o céu sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos, abra os céus. Abra os céus, meu Deus, abra os céus sobre nós. Oh, Yeshua HaMashiach. Oh, aleluias. Glórias e glórias sejam dadas ao teu nome, ó Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, Paizinho. Nós declaramos que nós não somos nada sem ti, Senhor. Ah, Pai, visita cada irmão que está em casa nesta noite. Cada irmão, cada irmã, visita os teus filhos, visita a tua igreja, Pai. Obrigado por nos ensinar nestes dias o que é ser igreja, primeiro dentro do nosso lar, Jesus. Obrigado por nos ensinar, ó Pai, a adorar a Ti dentro do nosso lar. Obrigado, Senhor, por ensinar os Teus filhos, por ensinar a Tua igreja a levantar um altar dentro da casa, dentro do lar, junto com as famílias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Leva-nos, Senhor, a te conhecer diariamente. Leva, Senhor, os teus filhos a se renderem diante de ti e a te adorar diariamente. Irmãos, vocês que estão em casa, adore ao Pai neste momento. Eu sei que talvez você está com seu filho, com a sua filha, e é difícil tirar os olhos de cima deles, mas tenta concentrar a sua mente no trono do Senhor. Concentre-se diante dele, se ligue nele, porque ele está aí, ele está visitando o teu lar, a tua casa, a tua família. Oh, Xarabassuri andalaie, Rabaxaraie. Comece a clamar a glória do Senhor na tua casa. Comece a clamar a glória do Senhor sobre os teus filhos. Comece a clamar a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Oh, Xarabassuri andalaie, Ramanassuri andalabalaie. Eu queria pedir para os sacerdotes que estão dentro de casa, ministre sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Declare o haja de Deus sobre a vida deles. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 3: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Declare o haja do Senhor no teu lar. Que haja obediência, que haja restauração, que haja transformação, que haja cura. Eu declaro em nome de Jesus que haja
Manifesta, Senhor, a tua glória sobre cada um dos teus filhos. Tira, ó Pai, os corações de pedra e dê, Senhor, corações de carne. Ah, sacerdote, ministra sobre os teus filhos, ministra sobre a tua esposa. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão nesta noite. Nós estamos diante da presença dele. Então conserta com a tua família, conserta com a tua esposa, conserta com os teus filhos e adore a ele. Entre na presença dele em paz. Que haja paz no teu coração, que haja restauração, que toda briga, toda contenda, toda confusão familiar caia por terra em nome de Jesus. E que a glória do Senhor se manifeste no teu lar nessa noite. E que a glória do Senhor se manifeste na tua casa, nos teus filhos, na tua esposa, na tua vida e na tua família em nome de Jesus. Oh, Xarabasuriandalaiei. Adore a Ele. Declare a Ele o quanto você o ama. Somente Espírito Santo de Deus, nós te amamos. ao grande eu sou, vem. Nós te adoramos, nós precisamos de ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Adore a Ele, adore a Ele. Oh, Xaramanaiê. Irabassuri andalaiê, oh. Iramanassereiaiê. Oh, Jesus, tu és santo. Os teus anjos te adoram, nós te adoramos, as nossas famílias te adoram. Ah, Jesus, e nós declaramos que tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos, Paizinho. Entre na presença dele. Se você não está conseguindo adorar Ele, peça para Ele: Pai, me toca nesta noite e me ensina a te adorar. Revela-te a mim nesta noite. Me dê a mente de Cristo para entender a tua grandeza, a tua glória. Oh, Xaramanaiê, Rabassuri, Andalaiê. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é lindo. Eu adoro a ti. Pois teu nome é santo.
Envolve os teus filhos nos teus braços de amor, Jesus, com a tua glória. Oh, Xaramanaye. Vem como preso da tua glória, vem como preso da tua glória aqui. Oh, aleluia, Jesus. Vem como preso da tua glória. Aleluia, aleluia. Jesus, obrigado por visitar os teus filhos. Obrigado por visitar cada lar, cada família. Obrigado pela tua presença, Paizinho, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós não somos dignos, ó Pai. Nós não merecemos, Jesus, mas o Senhor nos amou e o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus. Eu declaro sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, Pai, mover do Espírito, ó Pai, unção de entendimento, ó Pai, que os teus filhos entendam o quanto o Senhor os amou, que os teus filhos entendam, abra a compreensão, abra o entendimento, ó Pai, traga a revelação do teu amor, da tua misericórdia e do privilégio que é te adorar, Jesus, e do privilégio que é, Pai, podermos entrar na tua presença. Quantas pessoas têm morrido sem te conhecer? Quantas pessoas não imaginam como é maravilhoso estar diante de ti? E nós temos esse privilégio, Jesus. Traga esse entendimento para os teus filhos, de quão grande é isso, de quão poderoso, quão maravilhoso é isso. Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Toca, Senhor, as famílias nesta noite. Yeshua, entra nos lares trazendo cura, trazendo restauração, transformação, mas principalmente nos ensinando a te adorar, a te obedecer, a te amar. Oh, Xarabalaba, Xuriandalaie. Ele é santo, Ele é santo. Ah, declare a Ele o quanto você o ama. Declare a Ele o quanto você precisa da presença dEle, o quanto você é carente dEle, o quanto você precisa se sentir nos braços dEle. Oh, Yeshua.
presença majestosa do Senhor invada a sua casa nesse dia. Que a presença majestosa do Senhor seja ministrada no meio da tua família nesses dias. Em nome de Jesus, que o Senhor te encontre, que o Senhor te levante, que o Senhor te restaure, que o Senhor te alinhe. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós nos rendemos à tua presença, amado. Meu Deus, nós nos rendemos à tua majestade. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, eu te adoro. Calabacho, não. Quero chamar a apóstola Regina aqui. Vamos trocar aqui, Arthur. Dá aquele para ela, por favor. Quero chamar a apóstola Regina. Apóstola Regina, é um prazer enorme ter você com a gente. Em nome de Jesus. Obrigado, o prazer é todo meu, pastor Danilo. Uma alegria estar aqui com você, com a pastora Valéria. E estamos bastante felizes. Aleluia. Aí, glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Fica à vontade. A senhora tem até meia-noite, tá? Os irmãos estão em casa mesmo. Não se preocupe que eu não vou demorar tanto assim. Amém. Deus abençoe, tá? Amém. Prazer enorme ter a senhora com a Tá. gente. Tá bom? Nosso prazer também. Arthur. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus bem forte na sua casa, onde você estiver agora. Que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que está aqui juntamente conosco, que ele esteja agora inundando completamente o teu ser, inundando completamente a tua casa, tomando, né, todos os lugares e preenchendo tudo aquilo que ele precisa fazer na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer assim que é uma alegria grande estar aqui, né? Nesse momento tão especial. E nessa tarde, enquanto eu falava com o Senhor me disse algo para dizer para vocês. É paixão e avivamento, né? Paixão e avivamento. Toda igreja local, ela tem um papel fundamental no contexto do corpo de Cristo. E cada um de nós é responsável por uma função dentro desse corpo. E paixão e avivamento e tantas outras comunidades, né, que fazem parte do corpo de Cristo, cada uma delas tem o seu papel. E eu quero dizer algo para você, que todas elas e nós, a primeira coisa é a intercessão. A intercessão deve ser a primeira coisa. E é claro, vocês estão aqui já fruto de uma intercessão. Vocês estão aqui fruto de oração, fruto de jejum. Vocês já se reúnem como um povo que se chama pelo nome do Senhor nesse lugar, e vocês já são frutos disso tudo. Mas o que o Senhor quer fazer a partir desse congresso, a partir do que nós estamos fazendo aqui nesses dias, o Senhor quer levantar um povo para orar. Orar agora com entendimento, orar com muito mais clareza, entendendo aquilo que está fazendo, o porquê está fazendo. Eu não preciso nem falar tantas coisas aqui, vocês têm, o pastor de vocês, ele é um mestre, ele é uma pessoa bastante capacitada pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, para a área de ensino. E eu tenho certeza nesses dias que vocês têm sido ensinados por ele, pela unção do Espírito que opera na vida dele. E essa noite a única coisa que eu quero é declarar que um novo tempo é chegado para paixão e avivamento. Uma igreja que se levanta para oração e adoração. E o Senhor diz assim que nós nunca devemos desprezar os pequenos começos. Ontem eu fiz parte de uma reunião lá na região de São Mateus, Várzea Grande, né? Aonde a gente se reúne. E nós fomos numa reunião numa casa lá. E ali debaixo daquela varanda, no quintal, no chão batido,
Ali Deus falou para mim: não despreze os pequenos começos. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não despreze os pequenos começos. Sinta-se honrado por você fazer parte. E eu quero, em nome de Jesus, que você daqui a 20 anos, a 30 anos, se aqui ainda nós estivermos, eu quero que você possa dizer o seguinte: eu participei do início dessa grande obra que o Senhor começou a fazer. Eu estava lá no início. Então que você permaneça firme dentro do propósito para o qual o Senhor te chamou, para essa igreja local. Nós estamos vivendo um tempo, eu não sei porquê, mas o Senhor está me falando algumas coisas, mas nós estamos vivendo um tempo onde a igreja local, ela tem sido disseminada, e não é isso. Você precisa entender que você aqui é fundamental, e Deus sabe o que Ele está falando com você nesse momento. Então de forma nenhuma você despreze o seu papel nessa comunidade, nesse grupo de irmãos que aqui se reúne nesse lugar. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você e pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Abre lá. Eu quero ler com você e meditar com você aqui Isaías, capítulo 53, versículo 10. Eu quero ler com você. Isaías 53, 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Jesus Cristo, aqui na boca do profeta Isaías, ele não fez uma intercessão apenas de uma oração, mas Jesus Cristo, ele intercedeu, realmente se colocando no lugar dos transgressores. Ele se pôs no lugar, ele tomou para si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos libertos, nós fomos restaurados. Então eu quero nessa noite falar para você algo, que a intercessão, ela é antes de tudo. A intercessão é antes de tudo. E o tema da nossa palavra é esse: intercessão antes de tudo. Você precisa olhar para esses versículos agora e entender que essa palavra aqui, pelos transgressores, intercedeu. Jesus Cristo, ele não fez apenas uma oração de intercessão, mas ele de fato se colocou entre Deus e a humanidade caída. E ele tomou para ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E ele pegou aquilo tudo para ele, como se fosse ele mesmo aquele que tivesse cometido pecados. E nós sabemos que o Senhor, ele nunca pecou. Então o nosso intercessor exemplo, ele é Jesus Cristo. E o que eu quero que você grave nessa noite no seu coração, que a intercessão, ela é antes de tudo,
tá bom? E até o final dessa palavra você vai compreender melhor por que intercessão é antes de tudo, tá? Aqui eu quero que você abra junto comigo aqui no livro, no Evangelho de João. Eu quero ler aqui o próprio Jesus Cristo, que ele intercedeu por nós. João capítulo 17, quando o Senhor está ali fazendo a oração sacerdotal, eu quero que você leia junto comigo, capítulo 17 de João e versículo 20, a oração de Jesus. Aqui, a pessoa de Jesus, ela está fazendo uma intercessão. E diz assim, Jesus falando: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus estava aqui orando. Orando por quem? Orando pelos discípulos. Se você olhar todo o contexto aqui, Jesus está levantando uma intercessão em prol de todos os discípulos. E Ele está aqui colocando: olha, Senhor, Deus Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor faça com que eles vençam o mal, mas que eles possam se santificar, que eles possam glorificar o Teu nome, assim como eu glorifico o Teu nome. E Jesus vai fazendo a sua oração sacerdotal. E chega nesse versículo, Ele diz assim: eu não rogo somente por estes, eu não oro somente por esses discípulos que estão aqui comigo, mas eu oro por todos aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus aqui, Ele já orava por mim, Ele já orava por você. Jesus, Ele já intercedia por mim e por você. Então Jesus, nós vimos em Isaías 53, Ele não somente Ele se doou completamente como intercessor, Ele se colocou inteiramente como intercessor, fazendo a ponte entre nós e Deus novamente. Mas aqui nesse texto, quando Ele encarnou, quando Ele entrou no corpo de um homem, Ele orou por mim e por você. E nós estamos aqui há 2000 anos depois de toda essa intercessão que Jesus fez. Está aqui registrado no livro de João, no Evangelho de João. E nós estamos aqui hoje porque um dia Jesus intercedeu por nós. Quando Ele estava aqui, Ele orou por mim e por você. Está escrito aí: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então você é fruto da intercessão de Jesus Cristo. Você que está aí me ouvindo, você que está me vendo agora, você precisa compreender que um dia este homem chamado Jesus Cristo, Ele orou por você, Ele orou por mim. Há 2000 anos atrás, Ele estava fazendo isso, intercedendo por nós. Ele estava se colocando em intercessão em favor de cada um de nós. Que a gente possa refletir um pouco nessa verdade, entendendo que naquela cruz Ele tomou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a iniquidade, todo o mal, tudo que há de ruim e que ainda vai aparecer de ruim, Ele levou sobre Ele. Então o intercessor, ele é aquele que pega para Ele todas as coisas. Ele é aquele que toma o lugar. Ele é aquele que se posiciona entre. E Jesus fez isso, Ele se posicionou entre a humanidade caída e o Deus Pai Todo-Poderoso. Para quê? Para que hoje eu e você, por intermédio de Cristo, nós pudéssemos trilhar o caminho. Por isso Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim encontra paz. Quem vem a mim encontra o descanso para a sua alma. Então o intercessor, ele é antes de todas as coisas. E quando nós entendemos essas coisas, queridos, nós passamos a valorizar muito mais, né? Porque às vezes nós não paramos para pensar. Nós pensamos num Jesus crucificado, num Jesus sofrido, mas de fato nós nunca
meditamos profundamente no que significa essa crucificação, o que significou todo esse sofrimento, o que Jesus passou fazendo aqui na terra, pregando o evangelho do reino, e esse tempo que você tem gastado na presença de Deus, que você tem aprendido na presença de Deus, o que é ser um intercessor. Sabe, você tem que olhar bastante para a vida de Jesus Cristo, e você vai observar que Jesus Cristo, até o dia de hoje, Ele vive para interceder por nós. Amém? E vamos abrir lá em Hebreus, esse texto, ele fala a esse respeito, de que Jesus, ele vive para interceder por nós. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, eu quero ler com você. Eu quero ler desde o 20, que está falando sobre o sacerdócio. Diz assim a palavra do Senhor, ó: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, que é Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, até o dia de hoje, ele vive para interceder por nós. O Senhor está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e o que ele está fazendo agora? Intercedendo por nós. E eu acho que quando nós entendemos isso, que ele não só foi um sacrifício vivo de intercessão, para poder fazer essa conexão entre a humanidade caída e um Deus Santo Todo-Poderoso, ele não só foi esse sacrifício vivo naquela cruz, ele orou intercedendo por cada um de nós, os seus discípulos, porque eu creio que você que está aí assistindo essa palavra, você que está aí adorando agora, você é um discípulo. Ele orou por você há 2000 anos atrás, para que o Senhor nos fortalecesse e nos fizesse vencer todo o mal neste mundo de agora. E hoje, o que o Senhor está fazendo? Ele está intercedendo por nós. Então hoje, nesse exato momento, existe um homem no céu. Um homem. Ele tem corpo de homem. Ele é um ser humano 100% e 100% Deus. Existe um homem no céu. E porque esse homem está no céu, nós também podemos estar. Você entende? Porque Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos também ter Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, ele fez essa ponte, ele fez essa ligação, e ao contrário do que muita gente pensa, ele fez tudo isso por intermédio da intercessão. Ele se colocou no nosso lugar. Ele foi e ele é o nosso intercessor. E ele é o nosso sacerdote perfeito. Antes tinha que ter vários sacerdotes. Por quê? Porque era impedido os sacerdotes de continuar o processo da intercessão, né? O processo de levar os sacrifícios, o processo de apresentar os pecados dos seres humanos a Deus,
com as ofertas, né? Levar as ofertas diante de Deus, levar as orações. Eles eram interrompidos por quê? Porque tinha a morte vinha, não é? E ali o sacerdócio, ele era interrompido, mas Jesus não. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou, e porque ele vive para sempre, nós temos eterno sumo sacerdote à direita de Deus Pai, para interceder por nós. Então, intercessão, o que é a igreja, queridos? Olha, a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Então o cabeça, ele intercede. O cabeça toma as dores, o cabeça toma o lugar. E o que é que nós temos que fazer como seu corpo? Seguir as direções do cabeça, seguir as orientações do cabeça. E foi para isso que o Senhor, ele nos fez sacerdócio real. Assim como hoje ele é um sacerdote, mas ele é um sumo sacerdote perfeito, nós fomos feitos sacerdócio real. E eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, você que está aí, você, eu, somos o que? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, aleluia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então entenda algo, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, você se tornou uma raça eleita. Somos o corpo de Cristo, a igreja. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a primeira parte. Agora, o que um sacerdote faz? Ele apresenta diante de Deus as necessidades, os louvores, a gratidão, mas ele também traz de Deus para a terra o alinhamento. Ele traz de Deus para a terra a direção. Ele traz de Deus para a terra tudo aquilo que o cabeça está pensando. Agora vamos entender algo. Vós, porém, você, eu, somos raça eleita, sacerdócio real. Ou seja, existe o sacerdote no céu, sumo sacerdote perfeito. E o Senhor nos fez sacerdotes na terra, aleluia. Ele nos fez intercessores na terra, Ele nos fez seus profetas na terra. Nós levamos daqui da terra para o Senhor as coisas e nós apresentamos a Ele. Nós fazemos essa ponte e o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, Ele faz com que a nossa intercessão, ela seja cada vez mais alinhada com o propósito de Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu. E nós recebemos cobertura, recebemos oração, recebemos força. Por quê? Porque existe um sacerdote, existe um homem orando por mim e por você, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele vive para interceder por nós. Aleluia. E você é um sacerdócio real. Agora, já estamos perto de chegar no ponto que eu quero dizer com você nessa noite, sobre a intercessão ser antes de tudo. Olha só, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Ou seja, existe um propósito para o qual o Senhor nos fez sacerdotes reais. O Senhor nos fez como igreja, como um povo, como nação santa. Existe um propósito para o qual o Senhor fez isso com as nossas vidas. Qual é o propósito? Está escrito aí: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor nos fez sacerdócio real para que nós possamos proclamar, para que nós possamos profetizar, para que nós possamos falar das virtudes dele, os louvores que é merecedor dele, os louvores que são feitos a ele, tudo de bom, todo dom perfeito, toda boa obra, tudo que vem do céu, que procede do Pai das luzes, é aquilo que nós devemos proclamar. Proclamar para quem? Proclamar para o perdido. Proclamar para o cativo, para o oprimido, proclamar para aquele que necessita de salvação. Agora, a gente muitas vezes não compreende isso. A gente acha que, que bom, maravilha, né? Eu sou sacerdote real, mas e aí? Por que Jesus te fez dessa forma? Porque assim como ele é, nós somos. Assim como ele é, eu e você, nós somos. E esse é o papel do intercessor. Agora, quando você olha para esse texto, você começa a entender a finalidade para o qual o Senhor te salvou. Simples assim. Porque até agora talvez você tenha pensado que a intercessão, ela é algo assim de um grupo privilegiado de pessoas. Não. O Senhor fez de você raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, a fim de que você proclame as virtudes dele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como ele é intercessor, assim como Isaías proclamou ele intercessor, 700 anos antes dele existir, que ele tomou o nosso lugar, depois de 700 anos que Isaías profetizou, ele tomou o nosso lugar naquela cruz, como nosso intercessor, sabe? Não foi só uma oração, não. Nós hoje, o que nós fazemos? Nós oramos. Jesus Cristo não, ele foi lá e ele morreu na cruz. Ele tomou de fato o nosso lugar. Há 2000 anos ele pisou nessa terra. Ele pregou, ele ensinou, ele curou enfermos, expulsou demônios, alimentou multidão. E ele continuou intercedendo por nós. Você viu agora comigo lá em João capítulo 17, ele orando por mim e por você. Ele falou assim: olha, eu não rogo Deus, eu não estou aqui orando, eu não estou aqui intercedendo somente por aqueles que vão herdar a salvação, Deus. Não, eu estou orando ainda por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da sua palavra. Há 2000 anos, Jesus aqui nessa oração que está descrita em João capítulo 17, ele orou por nós, queridos. E quando eu e você, quando nós encontramos Jesus Cristo, nós nos tornamos sacerdócio real. Nós nos tornamos como Ele é. E nós somos intercessores. Isso não é de um grupo dentro da igreja. Não, a sua natureza pelo Espírito de Deus que está dentro de você, porque Romanos diz que o Espírito ele intercede com gemidos inexprimíveis até dentro da gente, porque muitas vezes a gente não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Então o que a gente entende? Que intercessão ela vem antes de todas as coisas, antes de tudo. E sabe, irmãos, nós como intercessores, nós somos pessoas que tomamos o lugar dos outros. O que o Senhor fez?
Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Depois, o que Ele está fazendo? Ele ainda continua intercedendo e tomando o nosso lugar quando nós estamos aflitos, quando nós estamos oprimidos, quando nós estamos sendo tentados, quando nós caímos. O Senhor, Ele está ali. A Bíblia diz assim que Ele é o nosso advogado. Se a gente pecar, nós temos um advogado. Ele continua fazendo a mesma coisa. E nós, como intercessores, nós temos que fazer a mesma coisa. A intercessão é antes de tudo, sabe? Deus tem que levantar agora, nesses dias, você dentro da sua casa, para você tomar o lugar dos seus entes queridos, para você tomar o lugar deles em intercessão, para você levar a vida deles em oração a Deus, diante de Deus, e clamar a Deus, sabe? Nós estamos aqui hoje para falar sobre essas coisas, porque os intercessores são as pessoas que vão buscar o favor de Deus pela humanidade. Nós temos que buscar o favor de Deus pela humanidade caída. Existem muitas pessoas necessitando das suas intercessões. Existem muitas pessoas aqui fora, né, desse lugar. Existem pessoas do seu lado. Existem pessoas no seu trabalho, na sua faculdade. Existem pessoas lá na padaria onde você vai comprar o seu pão, lá no supermercado, que ela necessita da sua intercessão. E o que nós fazemos? Nós levamos para Deus a vida dessas pessoas e trazemos de Deus para ela a graça da salvação. Nós geramos em intercessão a salvação dessas pessoas. Nós geramos em intercessão a libertação dessas pessoas. E você compreenda isso nesses dias, e que não seja mais uma palavra que você esteja ouvindo, mas que você de fato entenda que Deus te chamou para interceder. Deus chamou você. E sabe, nós temos que tomar bastante cuidado, porque nestes últimos dias muitas pessoas, elas têm se levantado para profetizar, e nós temos que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque falar é muito fácil. Falar é fácil. Existem pessoas que falam melhor do que eu, melhor do que... Nossa, por quê? Porque existem técnicas de pregação, técnicas para falar, existe persuasão. Mas sabe, o próprio Paulo nos ensinou que quando ele foi ter com os cristãos, ele não foi com palavras persuasivas, mas ele foi com demonstração de poder. E o maior poder, a maior graça que nós podemos manifestar nestes dias, queridos, é o amor. Então a intercessão precisa vir antes de tudo, sabe? Muita gente quer falar muita coisa, quer declarar muito bonito, quer mostrar que sabe isso, que sabe aquilo, que pesquisou isso, que pesquisou aquilo. Nada contra. Mas, querido, se você não gerar a sua vida profética realmente, se você não gerar isso em intercessão, nada disso tem valor. Serão palavras que o vento vai levar. Serão coisas que você vai falar, e daqui a um tempo você não deixou um legado, você não deixou nada. Por quê? Porque palavras se perdem, mas quando você gera a sua palavra profética, quando você gera em intercessão, quando você ora de fato, antes de você abrir a sua boca para profetizar, seja pregando, seja orando com uma pessoa, um ímpio, seja você fazendo o que for, aquela palavra, ela não é simplesmente uma palavra, existe algo diferente naquela palavra. O que é esse diferente? É algo que veio do coração de um intercessor, que antes de falar, ele gerou tudo aquilo em oração. E sabe, querido, intercessão tem que vir antes de tudo. Antes de qualquer coisa, a intercessão tem que estar na frente. E eu quero terminar esse dia falando com você nesse texto de 1 Timóteo, no capítulo 2. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2. Esse é um texto que eu gosto bastante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1.
E aqui está o tema. A intercessão veio antes de tudo. Antes que eu chegasse aqui, um intercessor morreu no meu lugar. Antes que eu chegasse aqui, há 2000 anos atrás, um intercessor orou por mim, Jesus Cristo. Antes que eu chegasse aqui, alguém orou por mim, algum ser humano, algumas igrejas, alguns homens e mulheres de Deus, até crianças, intercederam por mim. Intercessão é antes de qualquer coisa. E diz aqui a palavra do Senhor, antes de tudo. Você pode repetir isso lá na sua casa, aí onde você estiver? Antes de tudo. Antes de tudo. Aqui resume tudo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que ele deseja isso? Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, aleluia, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, aleluia. O que a gente pode tirar desse texto que Paulo escreveu para Timóteo? Timóteo, antes de tudo na sua igreja, antes de cantar, Timóteo, antes de dançar, antes de tocar instrumento, antes de ministrar para crianças, antes de ministrar, ajudando na arrumação do prédio, antes de tudo, Timóteo, vem a oração. Precisa estar a oração. Antes de qualquer coisa, precisa haver a oração. E ele fala aqui sobre vários tipos. Ele fala sobre súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de quem, queridos? De todos os homens. Mas por que nós oramos por todos os homens? Versículo 4 fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a intercessão da igreja, Timóteo, as orações da igreja, a súplica da igreja, as ações de graças da igreja, isso tudo precisa vir antes, Timóteo. E vocês vão fazer isso em prol de todos os homens, em prol dos homens que são investidos de autoridade. Por quê? Porque o desejo do coração de Deus, Timóteo, é que todos os homens sejam salvos. É assim. Então, queridos, o que eu quero deixar para você nessa noite? Que a intercessão, ela precisa estar antes de qualquer coisa. Ela precisa estar. E sabe, eu não sei como o Senhor vai administrar isso. Eu não sei como o Senhor vai gerenciar isso através dessa igreja. Mas uma coisa eu sei, independente da forma, isso é igual para todos. E Deus, Ele nos ensinou isso. E a gente tem tentado ser fiel nisso que Deus nos colocou. Então, se um dia você visitar a nossa congregação, nossa igreja local, e nós viermos aqui também como igreja local, ou nos reunirmos em algum lugar, nós temos pessoas que pregam, como aqui, temos pessoas que tocam, como aqui, que cantam, que dança, que ministra para as crianças. Nós temos o pessoal que prepara, quando a gente faz as promoções, prepara
as comidas na cantina. Nós temos essas pessoas. Mas Deus, Ele fez algo que todas elas estão envolvidas no ministério de oração e adoração. Precisa. Então, assim, você quer tocar? É bom tocar, não é? Então venha orar. Você quer dançar? É ótimo dançar. Então venha orar. Você quer pregar a palavra? Uau, é ótimo isso. Mas antes venha orar. Sabe por quê, queridos? Porque a gente, como igreja, né? Eu só naquela igreja local lá, eu tô há mais de 20 anos. Eu acho que eu cheguei lá em 97. É muito tempo, né? Eu vi muita coisa. Não, esse aqui é o ministério de louvor. Ele não tem nada a ver com a oração. Esse aqui é o ministério da dança. Não tem nada a ver com a oração. Não, fulano, não. O ministério dele é o Kids. Não tem nada a ver com a oração. E Deus nos ensinou, não, antes de tudo. Antes de tudo. Foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil. Porque como o pastor de vocês estava orando aqui no início, ele estava pedindo perdão, né? E eu estava ali orando junto com ele, estava ouvindo e também pedindo perdão, porque muitas vezes nós nascemos dentro de uma estrutura religiosa, departamental. Nós nascemos dentro de uma coisa que de fato Deus não criou. E vocês sintam-se privilegiados, porque vocês estão num processo hoje de absorver algo novo de Deus, que não é novo, mas é novo para nós como igreja, que antes de tudo, oração. Então, hoje, por exemplo, o que Deus nos orientou lá, nós antes tínhamos o prédio aberto 3 períodos do dia, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Então, todos de ministério, intercessão, louvor, dança, criança. Lá tem um projeto social chamado Casa de Misericórdia. Todos precisam escolher durante a semana, um dia da semana, apenas um horário. Ah, mas eu trabalho todos os dias. Não, apenas um horário. 6 da manhã, meio-dia ou 6 da tarde. Para você ir ao prédio orar. Hoje a gente não está mais aberto assim por causa da pandemia. Mas o que a gente fez? A gente colocou todo mundo num grupo. Ah, foi fácil isso, pastora? Não foi. E perdemos gente? Sim. Mas ganhamos no final. Glória a Deus. Por quê? Porque antes de tudo, e eu não inventei isso. Agora você diz que faz parte de ministério. Antes de você ministrar às pessoas, você precisa ministrar a Deus. Não, você fala assim, não, mas eu oro em casa. Oh, obrigação sua. Obrigação minha orar em casa. Mas o que eu estou te falando é de um chamado à intercessão da igreja. Obrigação nossa orar em casa. Obrigação nossa, diz Tessalonicenses, orar sem cessar, todo o tempo. Orar no Espírito, obrigação nossa. Agora, o que nós temos que entender como igreja é que Deus nos chamou para, antes de qualquer coisa, interceder. E hoje o que acontece? Hoje a gente colocou todos num grupo, né? E esse grupo é assim que funciona. 6 da manhã, tem alguém lá, já escreve, iniciando o clamor de oração. Às vezes é 2, 3 pessoas naquele horário. No meio-dia tem mais gente orando. 6 da tarde tem mais gente orando. Passou a segunda-feira, vem a terça-feira. Tem as outras pessoas que oram 6 da manhã. Tem os que oram meio-dia. E tem os que oram 6 da tarde. E assim sucessivamente, de domingo a domingo. Tá? Domingo a domingo. Por quê? Porque o nosso intercessor, ele não descansa. O nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós até hoje.
Então, o que a gente precisa compreender, queridos? Que Deus está chamando essa igreja, paixão e avivamento. Nossa, esse nome é muito forte. Esse nome é muito impactante. Ele está nos chamando para isso, não é? Então, de maneira que não deva haver em nós a má vontade de orar, a má vontade de se envolver. E precisamos entender algo, que ainda que a nossa carne não queira, ainda que o seu homem exterior não queira, você precisa lutar e vencer tudo isso. Para quê? Para que o intercessor que existe dentro de você possa de fato exercer o seu sacerdócio. Você foi chamado para isso. Então, o que nós lemos lá em Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós fomos feitos sacerdócio real, não é? Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, a fim de... Então, nós fomos feitos sacerdócio a fim de proclamar as virtudes. Então, antes de qualquer coisa, você foi feito um sacerdote, sim. E Deus fez isso com propósito na tua vida, para que você proclame com a voz, pregando a palavra, evangelizando no 1 a 1, evangelizando no grupo, proclame com a sua dança, proclame com atos de justiça, servindo uma marmita, ajudando uma pessoa, mas antes de tudo, você precisa estar em intercessão, antes de qualquer coisa. Não é? Jesus, ele é o cabeça da igreja. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo lá, ele está intercedendo. Então, igreja, eu sou igreja, eu faço parte da igreja, corpo de Cristo, você também. Então, intercessão antes de tudo. Sabe? Eu queria que você olhasse um pouquinho para o sacrifício de Cristo, que você vai observar e vai chegar a uma conclusão. Gente, o que nós fazemos é tão pouco. Não é? O que o intercessor faz? Ele toma o lugar do outro, ele toma a causa do outro, ele pleiteia, né, a causa da pessoa. Jesus foi ao extremo. Ele tomou literalmente todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E às vezes nós achamos tão difícil, não é? Se o pastor falar para você, olha, nós vamos começar aqui, né? Porque, queridos, a gente precisa compreender uma coisa. Lá na igreja a gente entendeu uma coisa, pastor Danilo, pastora Valéria. Nós entendemos uma coisa, que para Deus fazer é preciso 2 ou 3 pessoas. É isso. E quando a gente teve assim a revelação disso, uau, vamos fazer então. Hoje mesmo, eu olho, né? Todos os dias, ela está lá o grupo, né? Então eu sei que tem... Hoje mesmo tinha uma pessoa orando no grupo. Meio-dia. Tinha uma. Glória a Deus por essa uma. Mas tem os dias e as horas que tem mais pessoas. E é de segunda a segunda. Não tem descanso. Por quê? Porque nós temos que fazer isso. Nós entendemos que temos que fazer isso. Então, você, quando o seu pastor, sua pastora, chamar você, olha, e o que eu estou te falando é uma intercessão. Você vai orar pela sua cidade, você vai orar pelo seu estado, você vai orar pela sua nação. Como diz aqui, orem pelos reis, pelos homens investidos de autoridade. Antes de tudo, ou seja, antes de eu pregar essa palavra, eu preciso orar. Orar pelo presidente, orar pelo governador, orar pelo prefeito, isso é o mínimo. E nós não inventamos isso, isso está na palavra. Então, Timóteo, ensina a igreja, Timóteo, que antes de tudo, a igreja precisa interceder. A igreja precisa colocar diante de mim a vida de todas as autoridades, para que o povo tenha vida mansa e tranquila. Timóteo, ensina para a igreja, Timóteo, porque é isso que eu quero. Olha, é tremendo quando nós lemos aqui o versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Sabe, muitos irmãos, eles perguntam assim, eu queria tanto agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Ore. Sabe, eu queria tanto
fazer tal coisa, eu queria tanto isso para Deus. Você quer agradar a Deus? Ore. Isso você pode fazer na sua casa. Isso você pode separar um tempo no seu serviço, no seu período de almoço. Seja no almoxarifado, onde você estiver. Seja no banheiro, onde você estiver. Mas você quer agradar a Deus, está aí. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então a oração, seja ela em agradecimento, né, como está escrito aí, ações de graças, súplica, intercessão, tudo isso, queridos, agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Está escrito no versículo 4. Por quê? Porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então quando você ora, você está agradando a Deus, você está gerando uma nação mais tranquila, você está gerando um ambiente mais tranquilo para que você possa viver quando você ora pelos homens de autoridade, e você está gerando um mover de avivamento e salvação. Qual é o nome que Deus deu para vocês? Paixão e avivamento. Já pararam para pensar nisso? Como que Deus está fazendo esse avivamento? Ele resulta num número grande de conversões. Então Deus está nesse momento marcando esse tempo para esse grupo de pessoas, paixão e avivamento, aonde verdadeiramente esse avivamento vai surgir, e ele vai surgir por meio da intercessão. Ele vai surgir por meio da oração, por meio de um povo que entende que em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é intercessão. Antes de Jesus Cristo ter a nós aqui, né? Antes de Jesus Cristo ter essas pessoas que já chegaram ao pleno conhecimento de salvação, Ele primeiro foi nosso intercessor na cruz. O que a gente precisa pensar? Que antes que a gente tenha um grande número de conversão, de mudança de vida, a gente primeiro precisa fazer o que Jesus fez. Nós não vamos morrer numa cruz e ser crucificado como Jesus Cristo foi, porque Ele já fez isso no nosso lugar. Mas Ele está nos chamando, queridos, para a intercessão, e que a gente possa orar, e que vocês possam honrar os pastores de vocês, que vocês possam entender que a intercessão, ela é do menor até o maior. As crianças devem orar, sabe? Eu vi muita coisa lá mesmo onde eu estou. Uma das coisas que eu via me entristecia muito, e eu quero até dizer para você que hoje o Senhor me fez lembrar de muita coisa. Ele está me fazendo lembrar já há uns 2 dias de muita coisa que Ele falou comigo bem no início do meu chamado. Hoje eu estou aqui falando com você. Hoje eu estou aqui trazendo uma meditação para você. Mas a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi desenvolver em mim a intercessão. E foi orando e intercedendo pela minha igreja, pela igreja local onde eu estava. Eu aprendi a interceder pela igreja, corpo de Cristo na face da terra. E aprendi a interceder pelos governantes. Eu fui aprendendo a intercessão. E estou aprendendo a intercessão, porque o Senhor, Ele nos ensina todas as coisas. Então, hoje você está me vendo aqui falar, e na verdade eu estou aqui profetizando, falando da parte de Deus para você. Mas eu preciso te lembrar que até hoje eu sou intercessora. E sem eu estar orando, sem eu estar intercedendo, eu não estaria aqui. Tudo é por meio disso. Por isso que é antes de tudo. Grava bem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo. O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo. Timóteo, olha, antes de qualquer coisa, é necessário que vocês orem. E que você seja fiel quando seu pastor e pastora te chamar.
Que você seja fiel ao projeto que Deus vai dar para eles, ou ao aprimoramento de projeto, para que a paixão e avivamento ela possa avançar. Mas intercessão é em primeiro lugar. E como eu estava dizendo no início, eu acompanhei bastante coisa que aconteceu ali mesmo onde eu me encontro hoje, na igreja local onde eu me encontro hoje. São mais de 20 anos. Mas eu vi muitas coisas ali, e uma das coisas que eu vi foi assim: não, a irmã, não, e a irmã, ela não tem muito compromisso. Põe ela lá para as crianças. Vai lá, põe ela na salinha para ajudar com as crianças. Não. Não, fulano, põe ele lá. Não, queridos. Não tem como a gente ministrar aqui na horizontal se a gente não ministrou a vertical. Não tem como fazer isso. Glória a Deus. Sabe por quê? Muita gente canta bonito, mas cai. A Bíblia diz: o cair é do homem. Eu posso cair, mas o Senhor me levantará. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: sabe por que muitas pessoas, nossa, você vê assim, fala assim: nossa, mas fulano, nossa, tão inteligente, fulano, olha isso, aquilo outro, nossa, toca bem, que dom maravilhoso, que isso. Porque não ora. Porque não ora. Começa a tentar levar o serviço, o ministério. O que é ministério? É serviço. É ministério, é serviço. Como que você vai servir no ministério se você não ministra a Deus? Como que você quer ministrar aos homens? Não. Primeiro, antes de tudo, oração. Oração. E olha, a Bíblia fala assim sobre orar sem cessar. Intercessão todo o tempo. Por você, pelos homens, pelas autoridades, pelos seus pastores, pelos líderes, pelos diáconos, por todos. Todo o tempo. Você fala assim: mas como é que eu vou fazer? Olha, hoje mesmo foi um dia que eu já não sabia mais como orar. E eu fiquei estressada durante um momento do dia. E aquilo quebrou minha conexão, né? Eu me estresso muito. E naquele momento que aquilo quebrou minha conexão, eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas. Bem baixinho ali, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E aquilo foi passando. Você tem o recurso, você tem o Espírito Santo. Você pode orar em línguas em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, diz que, eu só não lembro o versículo, se é 17, eu acho que é 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Como que você vai orar, pastor, assim, sem cessar? De certo ela fala isso porque ela não faz nada. O pastor Danilo não faz nada, o pastor Valério não faz nada, não é? As pessoas pensam assim. Não, orar sem cessar é sem cessar. Acabaram suas palavras, acabou tudo. Línguas, ora em línguas. Fala com Deus em mistérios, que em mistérios o Senhor também vai edificando você. Mas isso tem que ser antes de tudo. Sabe, que essa igreja local, que essa comunidade de irmãos aqui, ela seja realmente incendiada nesses dias para orar. E você pode ter certeza que essa paixão e esse avivamento, né, que vocês são a expressão desse nome, vocês vão de fato expressar isso. Vocês vão expressar isso com a vida de vocês, toda essa paixão, todo esse avivamento que está em vocês. Então, não entenda como algo separado. Antes de tudo, você precisa interceder. Antes de tudo. Lá nós temos o ministério disso, o ministério daquilo outro, tá? Não interessa. Todos eles têm que estar envolvidos nessa intercessão. Todos eles. Porque, de verdade, pastor, eu penso assim, a pessoa que ela não pode separar 1 hora na semana, de um dia da semana, tem opção de horários,
para ela estar ali na brecha, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos pastores, intercedendo pelas crianças, intercedendo pelos idosos, intercedendo pelos enfermos, intercedendo pelo presidente, intercedendo por isso. Não entendeu nada. Então, intercessão antes de tudo. Amém? Para mim é a coisa mais importante, né? Existem sim aquelas pessoas que têm, né, um chamado para só servir nesse ministério, mas a intercessão é para todos nós. Foi para isso que nós fomos feitos, sacerdócio real, né? Eu não vou falar hoje aqui da parte da realeza, né? Mas todo mundo, eu creio que entende a questão da realeza, que é para dominar, para sujeitar, não é? Para chegar num lugar e governar, mas também para representar a Deus na terra. Por isso o sacerdócio, e representar os homens diante de Deus. Por isso nós somos sacerdotes. Amém? Que Deus assim possa abençoá-los grandemente. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra. E assim, eu não sei como, não sei nada, né? Como é que vocês funcionam como igreja, né? Quantos ministérios tem aqui, como que as coisas funcionam. Mas independente de como as coisas funcionam, Deus está te chamando para um comprometimento maior com a intercessão. Deus não quer um grupo de pessoas que ore. Deus quer esse grupo todo de pessoas, paixão e avivamento, que ore, que interceda, que levantem mãos santas, que saiam declarando e profetizando nas ruas. Aqui é Jardim Universitário, né? Que saia declarando e profetizando aqui no Jardim Universitário. Sabe, que saia fazendo essas coisas mesmo, porque nós não podemos desprezar os pequenos começos. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Amém, pastora. Apóstolo, prazer enorme ter a senhora com a gente mais uma vez. Bom, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Infelizmente não pode te dar um abraço, né? Mas sinta-se abraçado, nós te amamos. Sabe, apóstolo, a senhora estava falando, e você sabe o que a religião me ensinou ao longo do tempo? Sim. Ao longo do tempo a religião me ensinou que eu precisava planejar. Ao longo do tempo a religião me ensinou que eu precisava fazer uma lista para ver quais eram os prós e os contras. Por muito tempo a religião me ensinou que eu deveria ir atrás das ferramentas corretas. Não estou falando que tudo isso não é legítimo. Sim. Mas a religião coloca a capacidade humana de desenvolver algo para Deus em primeiro lugar. É verdade. E essa palavra que a senhora ministrou aos nossos corações é muito importante, porque ela rui uma estrutura profunda no coração, na vida cristã, de praticamente 100% de tudo que a gente aprendeu na nossa religiosidade. Sim. A gente ministra com a nossa humanidade caída. Uhum. A gente ministra, a gente é igreja com a nossa humanidade caída. E o que o apóstolo está dizendo é, olha, nós temos a humanidade caída, é verdade? Sim. Nós temos ferramentas legítimas também, é verdade. Nós temos capacidade intelectual, é verdade. Mas antes de tudo, entra a intercessão. Entra a intercessão. Né? Precisamos gerar todas as coisas. Sim. Precisamos receber aquilo que também o Senhor já gerou. Né? Nós geramos daqui para lá. Geramos a salvação do drogado, da prostituta. Nós geramos a libertação de uma família recém-chegada na igreja. Nós geramos tudo isso. Sim. Mas nós também trazemos para a terra. Né? E muitas vezes a gente quer fazer as coisas na nossa força, no nosso braço. E a gente acaba fazendo uma obra morta. Sim. Né? E eu vivi tudo isso. Né? Eu fiz parte de tudo isso. Eu fui transicionada. E assim, eu louvo a Deus porque vocês estão iniciando algo que Deus, desde agora, Ele está colocando lá em Gênesis. Amém. No princípio. Uhum.
né? O princípio de todas as coisas. Não precisa que a paixão e o avivamento ela possa ser guiada pelo Espírito Santo. Amém. Zelar pela identidade, né? O Senhor, a pastora, Deus deu uma identidade para essa comunidade, para esses irmãos. Então isso é muito importante. Hoje nós vivemos numa cultura que nós temos que ser todos parecidos, não é? Temos que vestir a mesma roupa, pregar, ter a mesma tonalidade, a entonação da voz. Precisamos fazer tantas coisas. E assim, o Senhor me ensinou que eu não preciso ser igual a ninguém. Sim. E assim o Senhor me usa vocês, e assim a obra de Deus cresce na terra pelo Espírito Santo. Isso que é o mais importante. Amém. Porque assim, uma coisa também, pastor, que Deus tem mostrado é que, como você orou no início, o juízo, o Senhor tem vindo. E o Senhor tem corrigido a igreja. Então nós não podemos brincar. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Se o Senhor disse antes de tudo, então é antes de tudo. É verdade. Então vamos fazer como o Senhor nos ensinou. Vamos fazer como o próprio Jesus fez por nós. Não é Glória a verdade? Deus. O próprio Jesus fez isso, né? Ele se entregou na cruz por nós. E o que ele pede de nós? Somente oração. Isso é, pastor, apóstolo, perdão, isso é tão profundo que Jesus veio ao mundo para inaugurar um reino. Mas antes de tudo, Ele intercedeu por nós. Ele intercedeu por nós. E de uma forma extrema, né? Sim. Aliás, eu vou dizer o seguinte. A senhora falou de uma forma extrema. Para mim é da forma de Jesus. É da Sim. forma do Pai. Então, qual é o modelo de intercessão que o Pai definiu? É o modelo de Cristo. De Cristo, a entrega. A entrega. Morrer para si mesmo. Isso. Em função, em favor de uma cidade, de uma pessoa, de um país, de uma geração. Isso. De uma geração. Pelas nossas crianças. Pelas nossas crianças. Né? Pelo nosso tempo. Amém, Amém. apóstola. Que Obrigada, maravilha. pastor. A gente não Deus pode te abraçar. abençoe. Deus abençoe o senhor também. Prazer enorme. Irmãos, deixa eu falar para vocês. A apóstola, nós nos conhecemos numa reunião da apóstola Gisela. Quando a apóstola Gisela estava aqui conosco. A apóstola Gisela era a cobertura da apóstola Regina, também nossa cobertura. E nós éramos filhos espirituais da apóstola, né? E vivíamos uma comunhão muito maravilhosa. Quem conheceu a apóstola e quem esteve debaixo da cobertura dela sabe como que ela sempre gerou isso nos nossos corações, né? E a apóstola, ela congrega e eu não vou dizer preside, porque é muito religioso, né? Ela é pastora da... Isso, eu sou pastora. O presidente é ele lá, ó. O presidente Everton, o esposo da pastora. Brincadeira. Prazer enorme ter você também com a gente, viu, profeta? Então, a pastora pastoreia a Comunidade Batista ID em Várzea Grande, uma igreja muito bonita, muito maravilhosa, que a gente admira. Você sabe, irmão, você sabe que para subir alguém nesse altar, Deus tem que falar comigo. Você sabe. Esse é o certo. Né? Então, a senhora é a terceira pessoa que sobe nesse altar. Me sinto mais responsabilidade ainda, com mais responsabilidade ainda por estar aqui. Então, assim, o Senhor, Ele tem nos conduzido nisso. Então, muito obrigado pela palavra. Veio de encontro a tudo aquilo que a gente estava pensando, estava orando, estava entendendo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te use cada vez mais. Leva um abraço nosso para a Comunidade Batista ID, em nome de Jesus. Será entregue. Amém. Amém. Tem alguém assistindo, amor? Tem? Então tá, um Deus abraço abençoe para vocês, todos. irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui rapidamente pedir para que você, se ainda estiver aí, abra comigo a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, irmãos,
Eu quero te convidar agora a adorar o Senhor também com seus dízimos, as suas ofertas. Eu vou pedir para o pessoal aí do Facebook colocar um comentário com o Pix da igreja, tá? Um comentário fixo, ok? O Pix da igreja é paixãoeavivamento@gmail.com. De novo, paixãoeavivamento@gmail.com. Em nome de Jesus, que você faça a sua oferta, oferte nessa obra, irmãos, porque não é fácil ser, manter, sabe, amados, as coisas funcionando, é bem complicado. Então a gente precisa semear na palavra de Deus, a gente precisa semear na obra de Deus, a gente precisa plantar onde Deus quer que a gente plante, a gente precisa plantar na terra que Deus escolheu para a gente plantar, a gente precisa semear no campo que o Senhor mandou a gente semear, e a gente precisa semear no campo que o Senhor mandou a gente semear, no tempo que o Senhor mandou a gente semear, e a semente que o Senhor mandou a gente semear. Ok, amados? Então, em nome de Jesus, faça a sua oferta, tá? O Pix é paixãoeavivamento@gmail.com. Faz lá o seu Pix. O Pix, ele vem com o teu nome. Então, eu vou olhar a oferta que você ministrou e vou poder orar por você, irmão. Eu vou falar assim: Deus abençoe essa pessoa que ofertou em nome de Jesus. Vai lá na casa dela, vai na vida dela, abençoa, abra as portas. Amém, amado? Eu vou poder orar pela sua vida, porque a identificação do Pix vem com o seu nome. Então eu vou poder orar por você, tá bom? Deus abençoe tua vida. Antes da gente encerrar, só mais uma coisa. Arthur, abre aqui a mochila, pega para mim o relógio e a caneta. Eu quero convidar você a fazer parte de um projeto que está se encerrando agora, domingo, que é a ação entre amigos do relógio. É um relógio lindo, irmãos. Ó, é um relógio magno, maravilhoso, lindíssimo. E uma caneta Montblanc. Olha que caneta linda. Original. Caneta com certificado de garantia, com documentação da Montblanc. Irmãos, maravilhoso, tá? O sorteio vai ser domingo agora, ok? E o valor da ação é R$10. Você pode adquirir quantos você quiser. Então deixa eu te falar, pastor, não moro aqui na sua cidade, não moro em Cuiabá. Como é que eu faço? Simples, muito simples. Faz um Pix para esse e-mail, paixãoavivamento@gmail, no valor de quantas ações você vai adquirir. Você vai mandar um direct para o Messenger aí da Paixão Avivamento, da página do Facebook, dizendo: olha, adquiri 5, adquiri 10, adquiri 20, adquiri 100, amém, adquiri 1, 2, enfim, quantas você adquirir, manda o comprovante pra gente, através do Messenger, que nós vamos preencher o canhoto com seu nome, telefone, endereço, e-mail, e vamos tirar uma foto de todos os canhotos preenchidos e te enviar. Ok? E aí nós vamos colocar os canhotos que você adquiriu dentro da urna, e se você ganhar, eu te mando via Sedex. E aí você vai tirar uma foto recebendo os produtos lá pra gente postar na nossa página, e todo mundo vai ver que foi você o sorteado. Amém? O sorteio vai acontecer neste domingo aqui na página do Facebook a partir das 19 horas, tá bom? Então adquira a ação entre amigos do relógio e da caneta, porque esse valor que nós vamos arrecadar vai ser para nós terminarmos a reforma da igreja. Você não vê, mas a nossa igreja ainda não tem piso, não tem teto, só tem parede, vontade, unção e fé. Amém? Glória a Deus. Então, não tem forro, tem teto, mas não tem forro, não tem ar-condicionado. Você que está assistindo a gente de fora de outra cidade, nós estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Então aqui à noite faz 32, 33 graus à noite, tá? Então assim, é uma necessidade. Cuiabá, ar-condicionado não é luxo, é necessário, é muito necessário. Então nós estamos fazendo essa ação entre amigos exatamente para a gente poder terminar a reforma e colocar o ar-condicionado, enfim, e poder desenvolver aquilo que Deus nos mandou desenvolver. Amém? Eu quero encerrar orando por você. Tá? Orando por quem vai ofertar, orando por quem vai dizimar. Quem for dizimar, me chame no privado. Os irmãos da igreja que forem dizimar, me chame no privado, tá bom? Me chame em particular para você fazer o seu dízimo, ok?
E é isso, tá bom? Amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui, tá bom? Com a palavra da pastora Elvia Goulart, que também é uma intercessora tremenda, tem experiências incríveis de intercessão, e ela vai trazer mais uma palavra rica em Deus para as nossas vidas, amém? Feche os seus olhos onde você está, em nome de Jesus, que o Senhor vai te alcançar, o Senhor vai ministrar mais uma vez sobre a tua vida. Pai, eu quero colocar a vida de todos os irmãos que estão assistindo neste tempo e fora de tempo, sabe, aqui ao vivo ou em qualquer outro momento. Pai, que a tua presença mais uma vez os invada, Deus, que a tua presença os constranja, sabe, Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo e declaro sobre a vida deles a tua graça, em nome de Jesus. Meu Pai, que essa palavra rema venha se manifestar dia após dia, revelando, ó Pai, esse princípio fundamental do sacerdócio, que é a intercessão. Pai, que a tua palavra crie em nós o coração de Jesus, a mente de Jesus e a boca de Jesus. Isso eu te peço, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça e a consolação do Senhor Jesus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, os seus negócios, o seu ministério, desde agora e para tudo sempre. Se você recebe, diga amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Nos vemos amanhã. Deus abençoe.